Último episódio de Biogeografia, nós vamos falar de mudanças climáticas. Bom, então, como eu já falei, a gente tem a distribuição geográfica explicada por fatores históricos, evolutivos, principalmente dispersão e vicariância, mas a gente tem também fatores ecológicos, tá certo? Então, a gente está falando de fatores que estão operando no momento, hoje, por exemplo, atualmente. Por que uma espécie ocorre em tal lugar? O principal fator ecológico que vai definir isso daí vai ser o clima, tá? Claro que outros fatores vão influenciar, então uma espécie, por exemplo, ela pode não ocorrer em determinado local por não conseguir competir com outras espécies que estão lá, ela pode não conseguir resistir a parasitas que estão ocorrendo naquela região, ela pode... então tem vários fatores, mas de inter-relação entre as espécies principalmente. Mas o principal fator que vai determinar se a espécie vai estar lá ou não, fator ecológico, é o clima. O clima realmente tem um poder muito grande de definição dessa probabilidade de ocorrência de uma espécie em determinado local. Certo? Então, questões como temperatura, pluviosidade, umidade, meses mais frios, meses mais quentes. Então, tudo isso tem um fator importante. E é interessante porque o clima ele afeta diretamente a ecologia das espécies, a probabilidade delas ocorrerem num determinado momento, no presente, por exemplo, mas ele também é um fator histórico. Por quê? Porque o clima muda com o tempo. Então as espécies acabam mudando a sua distribuição geográfica ao longo do tempo, respondendo às mudanças climáticas. Então o clima ele atua ecologicamente, mas ele é um fator também que atua historicamente. Tá? Então por isso que eu deixei para falar com ele por último. Bom, eu creio que todo mundo sabe, que nós estamos num período de aquecimento global, tá? As temperaturas vêm subindo ano a ano, batendo recordes, Cada mês que passa é o mês mais quente, o ano mais quente, o trimestre mais quente, semestre mais quente, já registrado na história, A gente tem aí mais de 100 anos de registros precisos de temperatura sendo acompanhados, e a gente vê que essa tendência realmente está subindo, a gente está vendo reflexos disso, na redução das calotas polares, aumento do nível do mar, etc, etc, etc. Tá? Então isso daí é uma coisa bem clara. Isso daí afeta diretamente a distribuição das espécies. Por exemplo, espécies, especialmente espécies que são de climas mais amenos, que ocorrem, por exemplo, em topos de montanhas, elas acabam subindo, em altitude para poder acompanhar esse aquecimento, porque as áreas adequadas para ela vão ficando cada vez mais e altitudes cada vez mais altas. O problema disso é que chega a um ponto que talvez não exista mais lugar para essas espécies irem, então elas acabam se extinguindo, tá certo? Então esse é um fator importante causado por essas mudanças climáticas, esse aquecimento global. Por exemplo, esses pequenos mamíferos do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, nos Estados Unidos, foram estudados no intervalo de 100 anos, Então eles foram estudados no começo do século XX e agora no começo do século XXI, as mesmas espécies foram coletadas exatamente nos mesmos locais que haviam sido inventariados 100 anos atrás, e ficou nítido, que se a gente olhar aqui nesse eixo é a altitude, e aqui é uma comparação do registro histórico para o registro atual, então você vai ver que ao passo que historicamente esse chipmunk aqui, esse esquilinho aqui ocorria entre 2.000 e pouco e 3.500 metros, hoje em dia ele está restrito acima de 3.000 metros. Tá? Então, essa espécie aqui também, que ocorria antes numa faixa maior, começando em 1.800 metros até 3.000 e tantos, agora está restrita a um pedaço pequeno aqui na faixa de 2.500 metros. Ela não chegou nem só a subir, ela ficou restrita num lugar menor. Essa daqui chegou para frente, para cima. Essa daqui, que ocorria em altitudes mais baixas, você vê que ela está ocorrendo só em altitudes mais altas agora. Tá certo? Então, é um padrão clássico que está acontecendo uma boa parte das espécies ao redor do planeta. Essas flutuações, elas são naturais, Nós estamos, de fato, num período de aquecimento, mas existe a questão de esse aumento da temperatura está sendo exagerado pela espécie humana, está sendo levando a temperaturas bem além do que seria esperado naturalmente. Tá? Mas flutuações climáticas são naturais. E a gente pode acompanhar a distribuição das espécies, a mudança na distribuição em função das flutuações climáticas. Um exemplo clássico são essas duas árvores aqui da América do Norte, a cicuta e a faia, que atualmente, recentemente, elas ocupam regiões na divisa ali dos Estados Unidos com o Canadá, regiões relativamente frias hoje em dia, para o nosso padrão, nos grandes lagos ali,
né? Então ocorre essa região, essa faixa ali próximo de Nova York, né? Perto da região bem norte dos Estados Unidos, tá? Se a gente olhar no passado, e como que a gente pode olhar o passado? A gente pode procurar por fósseis dessas plantas, tá? Muitas vezes você pode procurar por fósseis, né? Tem fósseis de troncos e tal, mas você tem fósseis também, inclusive, de pólen, né? A paleopaleontologia é muito usada para essas reconstituições do passado, da vegetação do passado, e inclusive do clima do passado, né? Então, o que a gente observa? A gente observa que se a gente for olhando a distribuição delas, você vê que ela vai ficando cada vez mais ao sul, cada vez mais em lugares que hoje são quentes, né? Mas que há 12 mil anos atrás, no último máximo glacial, né, você pegar a região aqui ao norte da Flórida aqui, eram regiões tão frias quanto essa região que elas estão hoje em dia, tá? Então você vê que elas eram encontradas cá no sul. O lugar que elas hoje ocupam, elas não ocupavam. Por quê? Era tão frio, né, uma parte, inclusive, da distribuição estava na calota polar, né? A calota polar, na época, no máximo glacial, ela cobria praticamente todo o Canadá, tá? Hoje ela já está retraída, ela já está lá no Polo Norte, né? Está ficando cada vez menor, na verdade, tá certo? Então você vê que era um período muito mais frio. Então a distribuição delas foi mudando, né? Foi chegando para o norte, acompanhando o aquecimento, né? Foi chegando. Então as espécies ou elas vão para o alto, no caso das montanhas, ou para o norte ou para o sul, né? Dependendo do hemisfério, no caso da latitude, né? Uma mudança altitudinal ou latitudinal. Nesse caso aqui é uma mudança latitudinal. Mas a gente consegue acompanhar isso, então a gente vê que onde elas ocorrem hoje, elas não ocorriam, e onde elas ocorriam no passado, elas não ocorrem mais hoje, tá? Então, a distribuição das espécies é uma coisa muito dinâmica, ela vai mudando com o tempo, porque as espécies estão se adaptando, especialmente ao clima, tá? Outros fatores são também importantes, mas o clima é o mais importante de todos, tá? Se a gente olhar um mapa um gráfico, né, das flutuações climáticas dos últimos 65 milhões de anos, aqui é o presente, tá? 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de anos atrás, e assim por diante até 65 milhões de anos atrás, tá? Essa linha vermelha aqui é a temperatura atual, tá? Então você vai ver o seguinte, se a gente pegar o passado recente, que é essa linha, outra linha vermelha que está descendo aqui, ó, tá? É a média, né, da temperatura aqui é a variação, tá vendo? O que acontece? Nos últimos 3 milhões, 2,5 milhões de anos, principalmente, milhões de anos, a gente tem uma flutuação muito grande da temperatura da Terra, tá? A gente teve períodos glaciais e interglaciais, né? Hoje a gente está no período interglacial, mas há 12 mil anos atrás a gente estava, né, 20 mil anos atrás a gente estava num período glacial, tá? Há 120 mil anos atrás a gente estava num período interglacial como agora, então você tem essas flutuações muito radicais, tá? Mas de forma geral você vê que a temperatura relativamente recente da Terra é em média mais fria do que ela é agora. Agora a gente está num período muito quente comparado com a média dos últimos 3 milhões de anos, tá? Mas se você voltar mais no passado, nos últimos 5, 10 milhões de anos, você vê que a temperatura atual está dentro mais ou menos da média que era naquela época. Aquela época era só assim, né? Você tinha uma flutuação, mas uma flutuação você vê que pequena, né? Se você olhar para o passado, você vê que a Terra era bem mais quente, né? Então você vê que, né, sei lá, 50, 55 milhões de anos atrás, né? Então, sei lá, na época de 65 milhões você tinha uma Terra mais quente, mas especialmente nessa época esse clima ótimo aqui do começo do Eoceno, né? Você tem uma temperatura bem acima, 12 graus acima do que ela é hoje, média, tá bom? Aí teve uma tendência de diminuição, média, diminuição, e aqui principalmente o que está sendo mostrado em azul claro aqui são essas flutuações climáticas radicais em pouco tempo, tá? Que levaram a grandes mudanças na fauna e flora e na biogeografia, né? A pergunta é por que ocorreram por que essas oscilações ficaram tão fortes nesses últimos 3 milhões de anos, tá? Bom, a gente tem uma explicação que tem a ver com a posição dos continentes também, aquele fechamento do Istmo do Panamá que levou a conexão da América do Norte com a América do Sul alterou drasticamente as correntes marinhas que são responsáveis pelo clima, tá? A separação da Antártica com a América do Sul, né? A Antártica, Austrália e América do Sul estavam conectadas. Essa separação dos continentes levou à circulação de uma corrente antártica muito fria e que acabou levando, né, ao continente antártico bem frio, tá? Então, mudanças da tectônica de placas levam a mudanças climáticas também. Mas você tem um outro fator que controla as mudanças climáticas, principalmente essas flutuações do Pleistoceno, né, que são mudanças orbitais, né, descritas pelo Milankovitch, que é esse matemático e geofísico sérvio, né, que
conseguiu explicar o porquê desses ciclos. Tá? Esses ciclos ocorrem principalmente por causa de 3 fatores, né, orbitais. Né? A excentricidade da Terra, né, da órbita da Terra em torno do Sol, tá certo? Que ela pode ser uma elipse mais larga ou uma elipse mais estreita. A obliquidade, tá certo? Que é o T representado aqui, que é a inclinação do eixo da Terra, e a precessão, que é esse movimento de oscilação dessa rotação da Terra, do eixo da Terra. Tá? Isso daí leva a ciclos que leva a esse padrão de oscilação e de temperatura que vão oscilando e vão sendo cíclicas ao longo do tempo. Cada fator desse tem um ciclo com periodicidade diferente, mas se você combinar todos eles, você tem, né, essa combinação que leva aos padrões atuais de ciclos glaciais e interglaciais. Tá? Bom, então a gente sabe que o clima é muito importante, né? Então o clima é um dos principais fatores que vão determinar a probabilidade de existência de uma espécie em determinado local. Pelo menos é o principal fator abiótico e talvez um dos principais mesmo, considerando tudo. Então, como a gente já falou, a distribuição geográfica pode ser explicada por fatores ecológicos e históricos. Eles vão determinar o limite de distribuição de uma espécie. Uma espécie pode não ocorrer na Austrália, né? Por que você não tem um tamanduá na Austrália? Porque o tamanduá não se adapta ao clima da Austrália. Pode até ser, né? Pode ser que ele não se adapte a um deserto da Austrália, por exemplo. Mas ele tem áreas de floresta tropical na Austrália que o clima é muito parecido com o daqui da Mata Atlântica. Então, talvez o tamanduá viveria bem lá. Por que ele não está lá? Bom, porque ele nunca teve chance de chegar lá. Então, a história explica isso. Né? Os Xenartra, né, os ancestrais dos atuais tamanduás, eles eram da América do Sul e não tiveram a oportunidade de colonizar a Austrália e de chegar lá. Se você introduzir eles lá, ou se eles tivessem chegado lá, talvez eles tivessem se diversificado lá. Tá? Então, os limites da distribuição são controlados por isso. E aí vem dois conceitos importantes, o conceito de nicho, né, como esse espaço multidimensional que as espécies ocupam. A gente tem um nicho fundamental e o nicho efetivo. Tá? O nicho fundamental são aqueles locais onde uma espécie poderia existir. Tá? E o nicho efetivo é onde ela de fato está, né, o que ela de fato ocupa. Né? E a espécie ela não ocupa todo o nicho fundamental. Tá certo? As espécies sempre têm um nicho efetivo, um nicho real, menor do que o nicho fundamental. Tá? E aí você tem os porquês disso daí. Talvez porque, né, ele não teve oportunidade de chegar nesse local, talvez porque ele tem um competidor que não permite a existência dele lá, e você tem fatores para explicar isso daí. Tá? Uma ferramenta que a gente tem para estudar isso hoje em dia, muito popular e muito poderosa, é o que a gente chama de modelagem de nicho ecológico, tá? Da sigla em inglês ENM, né? Ou também você vai ver o nome modelagem de distribuição de espécies, ou modelagem de distribuição potencial, né, a sigla para isso, né, Species Distribution Modeling, SDM em inglês, tá bom? O que é isso? Isso daí a gente está usando, né, aproveitando a capacidade que a gente tem hoje de computação, né, de ter sistemas de informação geográfica, né, mapeamentos nos computadores, que nos permitem, por exemplo, cruzar dados de ocorrência de uma espécie. Então pega os pontos de ocorrência de uma determinada espécie, estão sendo representados por esse mapa aqui de pontos de ocorrência, né, latitude e longitude. Você vai cruzar esses pontos com mapas do que a gente chama de camadas ambientais, mapas que mostram, por exemplo, a temperatura, né, a temperatura média desses locais, né, precipitação, topografia, temperatura máxima do mês mais quente, temperatura mínima do mês mais frio, tá certo? Pode colocar várias camadas ambientais aí, né? Você pode colocar vegetação, pode colocar inclinação do terreno, pode colocar N variáveis ambientais. Com isso, você cruzando isso, tá? Você vai gerar um modelo matemático que vai cruzar essas informações e dizer quais variáveis são as mais importantes para determinar que essa espécie ocorra ou não em determinado local, tá? E aí você vai projetar esse modelo espacialmente, você vai ter um resultado como esse daqui, por exemplo. Ou seja, as áreas mais escuras são aquelas que têm maior probabilidade dessa espécie ocorrer, e as mais claras são as que têm menor probabilidade dessa espécie ocorrer. Tá? Então, essa é a modelagem de nicho ecológico, ou modelagem da distribuição das espécies. A gente tem uma grande facilidade de fazer isso hoje, principalmente porque a gente tem dados de distribuição geográfica, esses pontos de ocorrência disponíveis na internet, vários museus têm os seus dados informatizados, várias redes de pesquisa, publicam dados, né? A Species-Link, por exemplo, tem dados de museus brasileiros, várias outras redes, né? O GBIF, GBIF, né? Disponibiliza dados de registro de ocorrência de espécies, de biodiversidade. A gente tem recursos analíticos, né? Software pago ou software gratuito para fazer análise, para criar esses modelos,
E a gente tem os dados ambientais também disponíveis, né? Então você tem bases de dados de variáveis climáticas disponíveis livremente na internet. Então isso permite que a gente tenha uma ferramenta muito poderosa, que pode ser aplicada em análises biogeográficas, né, que você queira fazer mesmo. Você pode aplicar isso para conservação de espécies raras ou ameaçadas, saber onde uma espécie ameaçada poderia ocorrer, que você não sabe ainda, ou saber, por exemplo, onde você pode reintroduzir uma espécie que se extinguiu localmente, por exemplo, tá? Vamos lá, mico-leão. Você quer reintroduzir o mico-leão na área que ele poderia ter ocupado no passado. Você pode saber quais áreas são mais adequadas para ele. Você pode identificar o potencial invasivo de espécies exóticas, por exemplo, né? Então, onde que uma espécie... Se você botar o tamanduá lá na Austrália, onde que ele vai poder viver? Ele pode invadir? Por onde que ele vai? Do mesmo jeito, você pode ver rotas de doenças infecciosas, por onde que elas podem se espalhar. Você pode identificar áreas prioritárias para conservação, você pode determinar áreas de risco ambiental e você pode trabalhar com o impacto das mudanças climáticas fazendo modelagens para o clima do futuro, por exemplo. Tá bom? Aqui, por exemplo, aqui eu vou mostrar alguns exemplos disso, né? Então, potencial invasivo de espécie invasora, tá? Então, né, que melhor erradicar antes que ele se espalhe, né? Então, aqui mostra por onde que essa espécie pode se espalhar, né? Qual área que ela pode atingir a partir da introdução em alguns pontos aqui na costa brasileira. A mesma coisa com a catina fúlica, né? Esse caramujo que está, né, por toda parte agora, qual que é provavelmente os locais por onde ele pode mais se espalhar. Esse exemplo aqui que a gente fez, tentando ver no passado, por exemplo, né, se as espécies durante o período glacial, se espécies florestais teriam retraído a sua distribuição na forma de refúgios. A gente mostra que não, né? Então a gente fez a modelagem de cada uma dessas espécies aqui para o presente, tá? Que são esses mapinhas aqui. E aqui a gente tem uma modelagem para o passado. Então você vê que no último máximo glacial, usando uma modelagem de clima do passado, a gente tem áreas que são maiores, né? Áreas vermelhas que são maiores do que as do presente. Então isso indica que, ao contrário do que se acreditava, que as espécies poderiam ter reduzido a sua distribuição no período glacial, na verdade elas se expandiram no período glacial, tá? Olhando para o clima do passado. No caso de vetores de doenças, como barbeiro, por exemplo, né? Como que essas espécies podem se espalhar pelo Brasil, por exemplo, tá? Para tentar controlar isso daí. Mudanças climáticas, aqui já olhando para o futuro, né? Como eu falei, podemos olhar para o passado, mas podemos olhar para o futuro, né? Então, o piqui, né? Carioca brasiliense, uma árvore típica do cerrado brasileiro, tá? No presente ele tem essa distribuição com essas áreas adequadas. O que vai acontecer no futuro? Vai ter uma perda muito grande de área, ele vai ter uma distribuição muito mais restrita, provavelmente, simplesmente pela mudança climática, isso sem considerar outros fatores, tá? Então você tem aí uma ferramenta importante para conservação, para saber o que aconteceu no passado, para estimar o que pode acontecer no futuro, usando o clima, principalmente o clima, né, como um monitor dessas mudanças da biodiversidade. Tá joia? Então esse foi o último episódio sobre biogeografia. A próxima aula vai ser já entrando na parte 2. Nós vamos começar a parte de macroevolução com a história da vida na Terra.